verá a glória de Deus na sua vida. Abra comigo em Lucas 10, no versículo 25. Esta noite é a noite de ceia, amém, queridos? Quero convocar todos para a ceia nesta noite, participarmos juntos, amém? Depois nós vamos em João 13, depois, sobre Jesus lavar os pés dos discípulos, ato de humildade de coração. Muita gente faz isso aí por hipocrisia dentro da igreja, na verdade, é o coração com Deus. E Jesus, quando lava os pés dos discípulos, está nos dando um exemplo de amar uns aos outros. Fala em voz alta com quem está ao lado assim, amar uns aos outros. Independente de quem é o nosso próximo. Amém? A parábola do bom samaritano. A parábola é um conto histórico que traz revelações espirituais. Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, o que está escrito na lei e como vocês leem? Versículo 27, respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, fazei isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse Jesus, quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram e deixaram meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, marca no espírito, sacerdote. Vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, fala em voz alta, levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. No versículo 33, mas um bom samaritano que ia de viagem, diga para o irmão assim, samaritano, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem, cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Diga aleluia. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 13. No versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs a água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com toalha e com que estava cingindo. E aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? E respondendo Jesus disse,
O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? E respondendo Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus disse Simão: Senhor, não só os meus pés então, mas também as minhas mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que já está lavado, não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais de todo está limpo. Ora, vocês já estão limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Diga aleluia. Podem sentar, queridos. Nesta manhã, Senhor, queremos te devolver toda a glória e toda a honra que pertence a Ti. Nos despojamos de nós mesmos, sabendo que nada podemos, senão pelo Seu Espírito. Nada podemos fazer neste altar, nada podemos pregar ou ministrar, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver à frente desta casa. Eu quero glorificar o Seu nome, porque sei que tudo contribui para o bem dos que Te amam, que Te adoram o Seu nome. E nesta manhã, Senhor, abre os corações para receberem a Sua palavra. Diga aleluia. Diga graças a Deus. A Bíblia nos mostra que os religiosos da época, eles se consideravam os santos, se consideravam as pessoas mais santificadas, e ela se considerava com um espírito de superioridade maior do que qualquer pessoa que não fosse dentro de uma religião, que não adorasse ao Deus de Israel, ao qual eles consideravam o Deus único de Israel. E eles desprezavam as viúvas, eles desprezavam, roubavam a oferta das viúvas, eles não respeitavam as pessoas, mas diziam que era de uma lei, e que cumpria a lei de Moisés, que eram extremamente radicais, e era aqueles caras que falavam muito, mas não fazia nada, que só tinham blá blá blá, e não fazia nada, absolutamente nada, que fosse para agradar os olhos do Senhor. E a Bíblia diz que, sobre a parábola do bom samaritano, nos mostrando dois tipos de pessoas aqui, que deveria dar exemplos, deveriam ser pessoas que deveriam cumprir a Bíblia Sagrada, mas elas estavam apenas de hipocrisia na vida, não de uma realidade. E a Bíblia nos revela, no versículo 25, este certo doutor da lei era alguém que era o professor, é aquele que ensinava a palavra de Deus, era um doutor da lei. E ele tentando e dizendo assim para Jesus, assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nessa pergunta que ele faz, ele está debochando de Jesus. Nessa pergunta que ele faz, ele está dizendo assim: eu já sei que eu sou salvo mesmo, eu só vou perguntar para Jesus para ver qual que é a resposta dele. Porque a minha resposta eu já sei: eu sou salvo, eu sou santo, eu faço a vontade de Deus, eu estou sempre no templo, olha, eu sou um camarada fantástico, aleluia. Então ele faz uma pergunta para Jesus e fala assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um até de deboche na pergunta. E Jesus responde para ele assim: o que está escrito na lei e como você lê? Qual forma você está lendo a lei? A Bíblia nos revela no versículo 27, e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus respondeu: respondeste bem, faça isso e viverás.
Aí ele fica assim, poxa, me pegou, né? Porque eu não tenho feito, não tenho cumprido isso. Faz isso, então você vai viver. Jesus fala para ele. E a Bíblia nos mostra, no versículo 29, e ele, porém, ainda querendo justificar a si mesmo. Tem gente que tem mania de justificar a vida dela, né? Quanto mais você tenta justificar alguma coisa para alguém, é porque você deve. Quem justifica demais, porque deve. E ele tentando justificar, ó Senhor Jesus, quem é o meu próximo? Ele faz uma pergunta para Jesus, ele tentando justificar ele mesmo, se sentindo cheio de culpas, ele pergunta, quem é o meu próximo, Jesus? Aí Jesus responde no versículo 30, disse, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e este homem caiu nas mãos dos salteadores, dos bandidos, dos ladrões, né? E os quais o despojaram, o espancando, se retiraram, deixando ele meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho daquele homem, um certo sacerdote, e vendo aquele homem meio morto, passou de largo. A Bíblia nos fala que o sacerdote cumpridor da lei, conhecedor da lei, ele tem uma grande falha agora. Quando está vendo uma pessoa ali, machucada no chão, espancada, não parou nem para observar, ou na época eu não sei se tinha ambulância, mas vamos calcular que tinha, devia chamar pelo menos os médicos e a ambulância para socorrer o homem. Ele passou de lá como se não desse importância nenhuma para aquela pessoa ferida no chão. Ele passa como se um cachorro estivesse ali morto, como se alguém insignificante para eles estivesse ali, como não fosse da religião deles, porque tem gente que é assim, só te dá a paz do Senhor quando é da igreja dele, mas se passa outra igreja e cumprimenta com a paz do Senhor, vira o rosto para você. Isso já aconteceu comigo já. Aí eu pergunto, que espécie de irmãos são esses? Será que é o mesmo Jesus que eu sirvo, é os que eles servem? Então há muitos sacerdotes por aí, que estão dando a paz do Senhor, mas estão roubando o dinheiro da viúva, estão roubando o dinheiro do viúvo, estão assaltando a igreja, estão metendo a mão onde não devia. Então se diz sacerdotes, se diz santos de Deus, e a Bíblia condena, porque fazem coisas que eles praticam coisas que não está na palavra, e Deus entristece. Então o homem meio morto no caminho, doente ali, e ele passa de largo e nem pergunta, precisa de alguma coisa, não faz nada. Diga para o irmão assim que está ao lado assim, sacerdote, hein, irmão? Sacerdote, conhecedor da palavra de Deus, conhecedores da Bíblia, está pior do que o ímpio. E tem muita gente no Brasil hoje, eu vou falar o Brasil, vou falar o mundo não, porque senão vai longe demais. No Brasil, que são hipócritas, completamente. Estão na frente da obra, mas praticam obras piores do que os ímpios. Muito bem, a Bíblia fala então no versículo 32, de igual modo também passou um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Agora o levita, aquele que está da tribo de Levi, aqueles que louvavam o Senhor, aqueles que estavam sempre santificados para o Senhor, aqueles que louvavam, tocavam para Deus, da tribo de Levi, agora os levitas, passa pelo homem, com todas as necessidades, independente de quem era, não era parente deles, não era amigo deles, mas independente na lei de Deus, devia pelo menos parar e perguntar, precisa de alguma coisa? E ele passou de largo. Fala para o irmão que está ao teu lado assim, tudo que o homem planta, ele vai colher. As palmas para o Senhor. Tudo. Mas um samaritano, que não se comunicava com o judeu,
que ia de viagem, chegou ao pé daquele homem, e vendo aquele homem meio morto, moveu de íntima compaixão. O samaritano, vamos se comparar para os ímpios nos dias de hoje, importou com aquele homem, e parou e perguntou para aquele homem: precisa de alguma coisa? O que está acontecendo aí com você? E não só isso, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicou sobre as feridas o azeite e o vinho, ali representando o remédio, e pondo sobre a sua cavalgadura, o levou para uma estalagem e cuidou dele. Sacode o irmãozinho e fala assim: da onde a gente espera não aparece, irmão, mas da onde a gente não espera vem o socorro. Eu vou dizer uma coisa: quando eu comecei o ministério, aquelas pessoas que me perturbavam dentro da minha casa, eu vou falar perturbar porque perturbava, só ia para receber oração, todo dia estava lá em casa pedindo oração, e orava para elas, eram curadas, eram libertas. Quando eu abri o ministério, o Espírito Santo falou comigo assim: aqueles que você não espera estarão com você, o que você está esperando não vão estar com você. Aí o Espírito Santo falou claramente comigo em oração. E aí, quando eu fundei o ministério, aqueles que eu esperava que foram curados, libertos lá em casa, nunca apareceram na igreja, mas aqueles que eu nunca esperava, que são vocês hoje, estão aqui. As palmas para o Senhor. É assim. A nossa recompensa só está em Deus, irmão, não nos homens. A Bíblia diz então que este samaritano, que não se comunica com o judeu, não era sacerdote, não era levita, não era da frente da casa do Senhor, não era da igreja, era uma pessoa comum. Ele sente íntima compaixão que o levita não sentiu, que o sacerdote não sentiu. E agora a Bíblia diz que ele ainda gasta com o vinho e o azeite para curar o homem, ainda gasta em cima do seu cavalo ali, carrega o homem nas costas e leva o homem para uma estalagem ou talvez um hospital da época e fala para o médico assim: tudo que ele precisar aí eu pago. Sacode o irmãozinho e fala assim para ele: você pagava? Tem muita gente que é boa demais só na palavra, mas em ação não vale nada. Tem muita gente que é boa só para falar e fazer média com os outros, mas na hora de agir, não age. Na hora de ajudar, pula fora do barco. Está cheio de pessoas dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer igreja faz isso. Eu estava em reunião ministerial, em determinado ministério, que eu não vou falar nome, questão de ética, eu era de um ministério, não estou cuspindo o prato que comi, mas vou falar a verdade que aconteceu lá. Porque a reunião lá é secreta, ninguém pode saber de nada, aqui tudo é aberto. Aí na reunião lá, reunião extraordinária, lá vai eu era presbítero solteiro, o único solteiro daquele lugar era eu. Me aceitaram por milagre eterno. Cheguei na reunião, eu e o doutor Marcelo, mas o tanto de obreiro, lá tinha mais obreiro do que gente, do que membro na igreja. Eu fiquei preocupado, alguma coisa muito séria aconteceu. Algum líder caiu aqui, algum problema muito grave. E o que é? Aí na reunião, não, pastor, é que o pastor está precisando de 30, na época eu não sei se era 30 ou 33 reais de aumento para pagar a conta de luz. E reuniu todo mundo com cara feia para dar o aumento para o pastor. Eu tenho sangue meio italiano, o meu sangue bateu no teto umas 10 vezes, Machado, e voltou para mim dar um murro na mesa e sair de lá com raiva. Sério mesmo. Eu ia dar um murro na mesa e falar: cala a boca, cambada de sem vergonha, e ia embora. Na época eu não era tão crente igual agora sou mais um pouquinho, diga a glória. Aí eu segurei, respirei, eles foram falando e foram acusando o pastor, e o pastor presidente do lado, e o aumento era pastor vice. E aquilo, o sangue fervendo, falei: Jesus, vou ter que estourar nesse negócio, Jesus, não estou aguentando mais. Até que enfim que deram a palavra para mim e para o doutor Marcelo.
Aí o Espírito Santo me deu sabedoria. Fala um negócio que vai quebrar eles no meio. Falei assim, pastor, qual que é o valor do aumento aí? Vamos botar que hoje era R$150, hoje, que se foi uns 15 anos atrás ou mais. Ah, foi 150 hoje. Aí eu cheguei e falei assim, a briga é por causa disso aqui? É, porque é um absurdo, pagar mais R$33, ele já ganha o salário dele, e isso é muito e tal. Eu falei, faz o seguinte, doutor Marcelo, faz o seguinte, o senhor concorda comigo? Eu pago a conta do pastor todos os meses, e a igreja não tem que pagar mais nada. Eu só vi a cabeça de obreiro falso fazendo assim, ó, falso mesmo, porque é uma cambada de cachorro, abaixou a cabeça assim. Falei, está resolvido? Todo mês eu pago. Na época eu empresário, foi para mim não é nada, vou pagar esse negócio, acabou a confusão. Acabou a confusão na igreja, só vi obreiro passar por mim assim agora, ó. Aí achou que eu fiz aquilo para fazer média com o pastor presidente, e o pastor presidente me amava, gostava de mim, é tanto que me consagrou solteiro na igreja deles. Lá não podia não, só se fosse casado. Aí, os caras de virar meu amigo, os fariseus, viraram meus inimigos. Quando eu pregava na sexta-feira, que era a oportunidade, fosse no domingo, arrepiava. Mas era sexta-feira, todo mundo atrás de mim, dos obreiros, não ficava. Um dia eu chamei o pastor presidente e perguntei, o que está acontecendo, pastor? Quando eu prego, os caras são, ou os caras devem alguma coisa, porque a mensagem minha bate no chifre do diabo. Falou, não, pastor. Aí o pastor usou hipocrisia. Não, é que eles vão para as congregações pequenas, só domingo que eles estão aqui. Falei, então me dá uma oportunidade domingo. Falou, não, tudo bem, pastor. Então eles estão indo porque realmente sexta-feira eles não ficam aqui, hein? Tá bom. Aí quando era outra pessoa pegando na sexta-feira, estava todos os obreiros lá atrás, sentados com a perninha assim. Aí eu percebi, o negócio é comigo. Numa reunião vergonhosa, por causa de R$150 atualizado hoje, que na época era 30 e pouco, queriam crucificar o pastor da igreja por causa de R$30 para ajudar o homem na casa. Esse espírito de miséria, escuta aí, você está escutando aí, viu? Este espírito de miséria não acompanha este ministério. As palmas para o Senhor. Miséria não. Estou falando de boca para fora, não estou falando a verdade. Miséria não. Fizemos agora ali o templo do lado ali, tudo do melhor e mais caro para o Senhor. Para não ter um filho de um santo aí para falar assim, olha, aquela porta ali ficou mal feita. Porque quando nós fazemos para o Senhor, fazemos o melhor. Esse espírito miserável. Um tempo atrás fui comprar um microfone, eu acho que era isso aqui na época. Nós compramos 2 ou 3, eu acho que um pifou, muitos anos atrás, desde o começo do ministério, né, Márcio? Aí comprei esse microfone lá em Ipatinga. Aí o rapaz que estava me vendendo, o baiano, falou assim, mas o senhor tem certeza que é esse microfone que o senhor quer? Falei, por quê? Não, porque a maioria dos pastores prefere esse outro aqui. Falei, mas se fazer a mesma coisa, é mais barato? Ixi, você está doido, isso aqui, por exemplo, é R$2.000, o outro era R$300. Ué, se o 300 funcionar igual esse aqui, eu compro de 300. Ele falou, não, mas nem compara, isso aqui é o Shure. Isso aqui é o resto, se tiver cuidado, é o resto da vida. É um microfone muito bom. E o outro, com um ano, está pifado. Mas a maioria dos pastores fala, eu quero mais barato. Aí eu pensei, para Deus nós damos o melhor ou o pior? Pergunta para o irmão, o que você dá para Deus, irmão? Aí eu pensei, eu não estou fazendo para mim, o dinheiro do dízimo não é meu, é do povo, o povo merece o melhor, então merece um banco melhor, merece o melhor ar-condicionado, merece um microfone melhor, sim ou não? Aí eu falei, não, irmão, eu quero um melhor e que aguente mais tempo. Ele falou, então esse aqui é mais caro, hein? Eu falei, não perguntei o problema do valor, eu quero o melhor. Ele falou, isso aqui é 2.000, eu falei, está fechado. Menor preço? Não chega no 1.800, não, 2.000. Fechado, compramos o microfone, mandamos arrumar o som com ele, na época estava com problema. Moral da história, tem gente que fala que ama a obra de Deus, irmão. Tem pastores, líderes, bispos, padres também, que fala que ama a obra de Deus, mas compra para a casa de Deus o pior.
Sacode o irmãozinho e fala assim: para Deus, nunca deu cego e aleijado para ele. Meu avô, antes de morrer, falou comigo, já falei aqui 1 milhão de vezes, vou falar mais 1.000.001. Tem parente meu também de São Paulo escutando agora. Meu avô falou assim: meu filho, nunca cometa o erro que eu cometi. Ele é da igreja católica na época. Ele falou assim: quando teve um negócio de uma rifa lá, eu dei uma vaca aleijada da pior do rebanho para a igreja. Falei: e aí, vô, o senhor fez isso, foi errado, mas e aí? E daí que depois daquilo eu nunca mais na minha vida consegui prosperar. Sacode o seu irmão e fala assim: o resto fica para você, porque para Deus tem que ser o dízimo, os 10 primeiros para Deus e depois para nós. As palmas para o Senhor. Diga aleluia! Meu avô, antes de morrer, falou isso comigo, um homem que não conhecia a palavra de Deus como eu conheço, mas tinha experiência do que ele fez, ele errou, e admitiu antes de morrer, o que ele fez contra a igreja do Senhor, ele errou. Diga aleluia. Mas o samaritano que ia de viagem, pegou aquele homem, moveu de íntima compaixão, aproximou, aplicou ali na ferida, aplicou azeite e o vinho, pôs sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. Rapaz, o cara arrancou dinheiro do bolso. Fala, meu irmão, só se for milagre, irmão. Para arrancar dinheiro do bolso de alguém, diga, meu irmão, só se for milagre. E o homem arrancou o dinheiro samaritano e deu para aquele homem 2 dinheiros. Aí deu também ao hospedeiro, a quem estava cuidando dele, e disse: cuida dele, tudo o que demais gastares, o que ele gastar, eu te pagarei quando eu voltar. Sacode, irmãozinho, fala aí, a mensagem está chegando no seu ouvido, irmão? Qual, pois, destes 3, Jesus perguntando, qual dos 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí eles falaram assim: é o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Diga aleluia. Jesus, quando está lavando os pés dos discípulos, não importa para quem você ajuda, uma vez que você ajudou alguém, nunca mais jogue em rosto o que você fez. O que a mão esquerda faz, não precisa mostrar com a direita. Deus viu no céu. Tem coisas que meu pai fez, só descobri depois que ele morreu, de caridade às pessoas. Tem coisas que eu estou fazendo hoje que vocês não sabem, mas faço porque eu devo a Deus, não a vocês. O que nós fazemos com a mão esquerda, ninguém de direita tem que saber. Só Deus sabe. O nosso galardão não está nesta terra, mas está nos céus. O que nós fazemos, irmão? E tem uma coisa, eu não ajudo todo mundo, só quem Deus manda fazer. Eu tenho o Espírito Santo fala, faz, e tem o Espírito Santo fala assim, para esse não faz, porque esse aí é um cachaceiro, não quer nada comigo. Muita gente tem dozinha, ajuda todo mundo, tem hora que você está na prova junto, né? Só pode ajudar alguém quando o Espírito Santo fala, faça. Tem hora que tem pessoas que estão sendo trabalhada por Deus, se você ajudar ela, você acabou com a prova dela e ela não converte de jeito nenhum, sabe por quê? Tudo que ela pede você dá. Não é assim, é igual o pai com o filho. Não é tudo que o teu filho quer que você deve dar para ele. Você está alimentando um dragão para você amanhã. Desculpa a expressão. Os melhores filhos foram aquele que falou, pai, eu quero. Filho, trabalha junto comigo que aí você lá na frente vai ter. Esses são os melhores pais, que ensinam o filho a trabalhar e não dá a vara na mão para pescar, mas não fica dando peixe na boca dele. Esse está sendo o erro da nação brasileira, meu irmão. Lógico, tem viúvo passando necessidade, tem viúva, tem que ajudar.
Sim, mas esse negócio de ficar alimentando os outros para não trabalhar, estamos alimentando no Brasil um dragão que não tem nada de social não, todo mundo passa fome. Olha, eu tive nos Estados Unidos da América, fui pregar numa igreja em São Francisco. Quando eu estou de carro, aluguei um carro bacana, estou rodando na rua, só mendigo. Aí eu perguntei para um americano assim, mas por que eles estão aqui? Ele falou, porque querem. Falei, mas como assim? O cara está com o carrinho de supermercado na rua, com as roupas, tudo pendurado, e comida dentro, e caixa de cerveja, sem vergonha. E eu perguntei, mas por que eles estão com o carrinho? Porque aqui nos Estados Unidos o PIB é excelente, emprego não falta, o que está acontecendo? Ele falou, não, sabe o que é? Eles têm um lugar que o governo paga tudo para eles, mas eles preferem a miséria. Eles têm um albergue para dormir, tem um lugar para tomar banho, tem comida que o governo paga, porque lá o governo é muito rico, irmão, paga comida para essa gente, faz tudo, e o cara continua com o carrinho na rua, miséria. É um espírito, não adianta governantes tentar ajudar, só ajudar nesta área, tem que ajudar a evangelizar, porque só a palavra de Deus liberta o homem da miséria para a prosperidade tremenda de Deus. As palmas para o Senhor. Aleluia! Aprenda uma coisa, que este samaritano teve mais honra com Deus do que os levitas e sacerdotes. Anos atrás, numa igreja em Tambacuri, eu fui pregar. Aliás, nesse dia eu não fui pregar nesse dia. Preguei várias vezes nela, mas nesse dia eu fui para assistir um culto de um pastor amigo de lá. Eu fui para assistir o culto apenas. Aí quem é pregar? Da convenção da igreja lá, o cara do Brasil, fortíssimo. E eu fui lá para aprender a palavra também, fui lá para ouvir, para escutar. E estava tão cheia a igreja que eu sentei para o lado de fora e vi muitas pessoas muito carentes pelo lado de fora, na frente da igreja. Aí o teólogo lá pregou bonito, falou bonito e tal. Quando terminou a oração, eu vi pessoas fazendo com a mão assim, eu preciso de oração. Eles falaram assim, nós já encerramos o culto. E saiu um por um, se não me falha a memória, saiu uns 10 juntos. Estava sentado na frente, saiu uns 10, passou pelas pessoas, pediram oração, não oraram, foram embora, entraram nos seus carros e foram para Valadares ou São Paulo, não sei aonde, foram embora. Aí eu olhei dentro dos olhos do pastor da igreja e falei, pastor, se eu quiser eu oro por elas. Eu fiquei no final, eu oro por elas. Pastor, o senhor faz essa gentileza? Porque os pastores que saíram foram embora. Eu falei, não, eu oro perfeitamente. Uma das mulheres que eu coloquei a mão, comecei a orar, começou a vomitar baba de sapo para fora, bruxaria. Aí o Espírito Santo falou comigo claramente, cadê o amor deles? Terminar de pregar, não importou com quem pediu oração e foram embora. Aí eu pensei, isso aqui naquela noite, aquela mulher morresse com aquela obra de feitiçaria. O sangue daquela mulher ia requerer sobre aqueles 10 teólogos metidos à besta. Conhecem letra, mas não tem espírito. E nem espírito de Deus. Falei, pastor Silvio, eu posso orar? Porque os caras foram embora, viram que ninguém orou aqui, os pastores não oraram. Falei, não, pastor, ora para quem o senhor quiser. Falei, vou orar para todo mundo aqui, pastor. Aí uma das mulheres que coloquei a mão, comecei a ministrar, blá, baba para fora, e um volume grande de baba, enfermidade para câncer. Orei, repreendi, mandei embora, e a mulher saiu do seu perfeito juízo, tranquilo, sem dor nenhuma no estômago mais. Deus curou aquela mulher naquela noite. Eu quero dizer para você, falta amor no nosso meio. Amar não é só passar a mão na cabeça não, irmão. Amar até a maneira de corrigir, você ama alguém. Nós temos que aprender que este samaritano, ele teve mais misericórdia do que um certo líder e de um certo louvorista da igreja. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão pior do que as pessoas lá fora no mundo. Elas não têm amor às almas, não visitam as almas, não vão atrás das almas, não perguntam por que está faltando. Eu toda semana falo, pastor Aires, liga para cada um que está faltando e pergunta o que precisa. Se precisa de ir lá, nós vamos lá agora.
Mas muitos, não, eu vou no culto depois. Ou às vezes está em outro lugar, está me traindo, não tem problema não, mas está traindo é Jesus, hein? Mas eu mando perguntar por que está faltando. Está doente, problema, perdeu o braço, perdeu a perna, perdeu a cabeça, o que aconteceu? Tem que saber. Ah não, o pastor está muito bem, mas já está em outra igreja. Falei, nem despediu de mim, tudo bem. Uma hora pode precisar da oração nossa. Isto é sério. O samaritano, ele usou o que a Bíblia diz, que Deus tocou no coração dele, ele fez. Mas aqueles religiosos que eram para ser sensíveis à voz de Deus, não foram. A minha oração para você nesta manhã. Olha, dentro dos olhos do irmão, pergunta assim: quem neste ano? Pode perguntar. Quem neste ano você ganhou para Jesus? Não, só tem 2 meses só. O ano passado, quantas almas você ganhou e trouxe para a igreja? Pastor, nem meu vizinho eu estou conseguindo. Pastor, eu não estou tendo força nem para evangelizar eu mesmo. Cada pessoa que passa por nós e nós deixamos de dizer a ela o que Jesus quer com elas, o Senhor vai nos requerer disto. Olha quantas almas têm passado por nós e nós desapercebidos. Eu não estou falando gente malandro não, porque já vi muito malandro aqui querer pegar a cesta básica, isso eu não dou não, eu dou para que Deus manda dar. Não é ser bonzinho para todo mundo não, saber para quem faz, quando Deus manda. Temos que aprender isso. Eu tinha um primo que ele era tão bonzinho que todo mundo, ele mexia com açougue, meu primo. Todo mundo que chegava, toma 1 quilo de carne. Toma 1 quilo de carne. Tome 5 quilos de fígado, não sei o que, coração, e foi dando. Daqui a pouco o homem estava quebrado e estava no lugar daquele pessoal. Não é para todo mundo tem que dar, só que aquele que Deus determina você dar. Irmãos, tem coisas que nós fazemos que você não sabe, mas eu só faço quando Deus... Olha, quando eu sei que é Deus mesmo, porque quando toca no bolso da gente, fala para mim assim, irmão, tem que ser Deus, absolutamente Deus. Aí falou uma vez comigo, fiz de conta, não senhor, não, eu estou pensando, o Senhor falou comigo esses dias, segunda coisa, não, é eu que estou pensando, Senhor. Aí na terceira, o Espírito de Deus me incomodou novamente, falei, o Senhor está mandando fazer, eu fui e fiz. E depois que eu fiz, trouxe paz. E outra coisa, não quero nada de troca, o que eu doei, não quero nada de troca, se tiver que devolver 100 vezes mais, amém. Aí daqui passa alguns dias, passa meses, passa anos, vem aquela retribuição, você vai lembrar, tudo que eu plantei lá atrás, o Senhor fez eu colher aqui na frente, as palmas para o Senhor.